E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você for novo aqui, então seja bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Jaziel e hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre esse artista Almeida Júnior, o artista brasileiro nascido na pequena cidade de Itu, um dos meus preferidos, inclusive. Bom, esse livro aqui eu encontrei um sebo, paguei bem baratinho, não sei se você encontra na internet, provavelmente sim, mas se você tiver interesse eu recomendo. Ele tem umas imagens bem interessantes, inclusive essa daqui, de uma obra do artista que é o Caipira Picando Fumo, e representa muito o estilo de Almeida Júnior, que era um estilo realista. E, enfim, o contexto é o seguinte: no final do século XIX, a arte era muito influenciada pelo academicismo. A arte era neoclássica e a Academia de Belas Artes ela ensinava apenas este modelo restrito de arte. Então os artistas aprendiam proporção, aprendiam técnicas de desenho avançada e nesse momento o desenho era o principal compositor da pintura, porque se você tivesse um bom desenho, provavelmente você teria uma boa pintura. A arte nesse período não tinha tanta liberdade para os artistas, de modo que era bem restrito também aquilo que eles representavam. Então os artistas geralmente representavam momentos históricos, como por exemplo a primeira missa aqui no Brasil, pintada pelo pintor Vitor Meirelles, se eu não me engano. Inclusive foi um dos professores do Almeida Júnior em algum momento de sua vida. Então a arte neoclássica ela é mais focada na mimesis, como dizia Aristóteles, que é a representação daquilo que nós vemos, a representação natural daquilo que nós vemos. E eu particularmente gosto muito, o meu estilo preferido de arte é o estilo de arte clássica, o neoclassicismo. É um período que eu gosto bastante e com a queda da monarquia, as academias começaram, a academia na verdade, né, de Belas Artes do Rio de Janeiro, começou a se enfraquecer, principalmente por conta de verba. A monarquia investia muito em arte, tanto que em um período determinado, eu não vou lembrar quando foi o período exato, mas em um período determinado ela era criticada por investir em arte quando algumas outras partes do nosso país não tinham tantos investimentos assim. Então era um país que estava em desenvolvimento e os gastos com a arte eram vistos como desnecessários. De qualquer forma, com a queda da academia, com a vinda aí do modernismo, o neoclassicismo começou a deixar sua influência, né? E já não tinha tanta influência, os artistas começaram a inovar, principalmente com aí a vinda da fotografia depois, que resultou no impressionismo. Mas o contexto aqui é muito interessante. Em 1850, nasce um garotinho na cidade de Itu chamado Almeida Júnior. Esse garotinho brincava com as tintas do pai dele e tinha já uma certa propensão a seguir aí a pintura. Então ele começou a se desenvolver como pintor e em uma determinada parte da vida dele, provavelmente antes dos 19, ele começou a fazer encomendas. Inclusive uma das pinturas, que é essa daqui, foi feita quando ele tinha apenas 19 anos. Depois disso, um padre e algumas pessoas, provavelmente essas pessoas já conheciam ele da cidade, juntaram um dinheiro e mandaram ele para a Academia de Belas Artes no Rio de Janeiro para estudar artes, onde ele teve como professor Vitor Meirelles, como foi citado agora há pouco. E é muito interessante porque na academia, Dom Pedro II conheceu o trabalho dele. Ele era um dos melhores alunos da academia. E quando ele se formou e voltou para a cidade dele, fazendo alguns trabalhos, Dom Pedro novamente teve contato com a arte dele e decidiu proporcionar a oportunidade de que ele estudasse, de que ele fosse estudar na Europa, particularmente na França, em Paris, se eu não estiver enganado. E em Paris ele teve contato com vários artistas muito influentes e um desses artistas era Gustave Courbet, que deu início ao realismo. Inclusive, realismo é a técnica do nosso pintor Almeida Júnior. O realismo aqui não é, lembrando, o realismo
de técnica, aquele realismo que geralmente as pessoas têm em mente quando você diz, bom, fiz um desenho realista, e aí a pessoa imagina, bom, ele fez um desenho seguindo exatamente aquilo que ele viu, ou seja, o realismo aqui ele não segue este conceito, o realismo aqui é um contexto em que é representado aquilo que é real. Até então a arte representava figuras históricas, figuras mitológicas ou algo um pouco romantizado, tanto que o realismo veio exatamente para romper com o romantismo e mostrar aquilo como era realmente, ou seja, pessoas pobres como este caipira simples picando o fumo dele, algo mais banal. Isso é muito interessante e era isso que o realismo mostrava. Se vocês pesquisarem, eu vou tentar deixar aqui talvez alguma pintura de Gustav Courbet. Ele tinha muitas críticas com relação à sociedade, pintava as pessoas pobres, pintavam trabalhadores, e Almeida Júnior seguiu essa mesma linha, retratando aqui no nosso país, claro, as coisas banais, as coisas simples. Inclusive essa pintura aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Então aqui no computador eu consigo acessar essa imagem pelo site Google Artes e Cultura. É uma pintura do Almeida Júnior, O Descanso da Modelo. Eu particularmente gosto muito dessa pintura. Toda a composição, a beleza e a banalidade que ela traz me agrada bastante. Aqui, provavelmente esse artista estava pintando a modelo e aí em um momento de descanso, né? Por isso leva o nome, o Descanso da Modelo. Ela vai tocar o piano, descansar um pouco, né, de toda a dureza de posar ali para o artista poder pintar, e provavelmente eles estão ali brincando, conversando enquanto ela se distrai com o piano. E é uma pintura que tem muitos detalhes, a gente pode dar um zoom aqui e perceber aqui pinceladas mais carregadas. Por vezes ele usava essas pinceladas aqui mais cheias de tinta, por outras pinceladas mais suaves, como na pele, por exemplo, a gente não vê tanto impasto aqui na pele. Já na área da nuca a gente consegue ver aqui o desenho, que provavelmente estava limitando a forma, né? A linha do desenho. Dá para perceber também que na nuca, aqui na orelha, em algumas partes, as sombras são mais ralas, provavelmente usado uma pintura mais magra. Já nas folhas, olha só como foi usado uma camada grossa de tinta aqui onde as folhas viram. Isso é muito interessante. Esse site inclusive eu gosto bastante porque dá para ver muitas pinturas dessa forma, estudar as técnicas usadas, perceber detalhes. Eu gosto bastante de entrar aqui e ficar olhando as pinturas. Então, após ele voltar ao Brasil, ele recebe a proposta de ser professor na Academia de Belas Artes. Ele recusa a proposta e volta para sua cidade natal, onde ele abre um ateliê. Ele expôs várias obras, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Foi um grande artista. E uma curiosidade muito interessante é que ele presenciou a queda da monarquia em 1889 e ele morreu 3 dias antes de completar o seu aniversário de 10 anos na República. E outro fato muito curioso é que ele foi contemporâneo de Machado de Assis, que inclusive é o autor que eu estou lendo no momento e também estou gostando bastante, e também era um artista realista, porém escritor.